Pendle, Ratex e Exponent. Esse vídeo aqui, ele é o guia completo, ele é uma aula completa de como essas plataformas funcionam, já que tem muita gente ainda que vinha me pedindo esse vídeo e muita gente ainda tem dúvidas sobre como é que eles funcionam. Então esse vídeo aqui, ele vai ser uma aula onde vocês vão voltar nele sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre como esses três projetos funcionam e como que a gente consegue se alavancar nos airdrops para assim conseguir ganhar um airdrop melhor, mesmo com muito menos liquidez que as baleias. Então vamos vir para a tela aqui, porque eu já estou nos três projetos, Pendle, Ratex e Exponent. E lembrando que o link para cada uma delas vai estar aqui na descrição. Então aqui, antes da gente começar a entender o que significa cada coisa, o que significa PT, YT, cálculos e cada coisa que aparece na tela, vamos entender o básico do que a gente precisa saber. Então aqui eu estou na página inicial da Pendle e aqui eu estou nessa página de Markets. O que essa página significa? Significa que quando eu descer aqui e escolher algum ativo que eu quero colocar liquidez, eu posso escolher entre YT e PT. Daí aqui ele já aparece a alavancagem e o APY fixo que eu vou ganhar se eu comprar o PT. Já vamos falar mais sobre isso, aqui é só o básico. Nas pools é onde a gente vai conseguir depositar nas pools de liquidez. Então a gente vai conseguir prover liquidez nesse ativo aqui chamado K-Hype. O mercado de pontos são todos os projetos que têm alguma campanha de pontos acontecendo e que eles estão disponíveis aqui na Pendle. Por exemplo, aqui a gente tem a Terminal, tem Ethena, tem vários outros aqui, K-Hype também, enfim. Vocês já entenderam, aqui são todos os projetos que têm alguma campanha de pontos. E aí no dashboard é onde eu consigo ver as posições que eu tenho, onde eu consigo fazer o claim dos meus yields também que eu tenho das minhas posições. Então aqui é o básico da Pendle, só para a gente entender como é que funciona cada página dessas. Na Ratex é a mesma coisa. Essa página de Market é onde eu consigo ver todos os projetos listados. E aqui, por exemplo, eu vou pegar esse UST Star, que é um projeto da Solana, da Perena. Se eu clicar nele, eu consigo entrar em Leverage, onde eu vou comprar o YT, e eu consigo vir aqui no Earn, daí ele vai carregar e vai levar a gente para a página onde dá para comprar o PT. A página de Leverage é onde a gente consegue comprar os YTs, Earn consegue comprar PT, Liquidity consegue prover liquidez nas pools. Então essa página de Liquidity é como se fosse a página de pools aqui da Pendle. E aí a gente tem essa página de pontos, que é onde aparece todos os projetos que tem alguma campanha de pontos ativa aqui na Ratex. E Dashboard é a mesma coisa, onde aparece todas as nossas posições, todo o nosso yield, que a gente pode fazer o claim, e se tem alguma posição que já chegou ao vencimento. E aí a gente pode fechar essa posição, ou então consegue mandar ela para alguma outra pool mais ativa, né, mais atual. E na Exponent a mesma coisa, Income, ela é uma página onde a gente vai comprar os PTs, e aqui ele já mostra passivo, a gente consegue saber o quanto de yield que a gente vai ganhar, e pode vender a qualquer hora também. Farm é onde a gente vai comprar os YTs, e aí Liquidity é onde a gente vai depositar liquidez nas pools. No portfólio também a gente consegue ver aqui nossas posições, todas que estão em abertas, todas que estão em PT, em YT ou em pools de liquidez. E aí a gente consegue ver também quantos pontos que a gente ganhou. Por exemplo, aqui da Perena vai mostrar os pontos aqui que a gente ganhou. Da Fragmetric mostra os pontos também. E tudo o resto, né? Recompensas, yield. E esse aqui é o básico aqui que a gente precisa entender antes de começar a entender cada projeto. Agora sim, eu fiz esse mapinha aqui onde a gente tem três coisas, né? Quando a gente começa a mexer nesses projetos de yield markets, que são Pendle, Ratex, Exponent e tem alguns outros também, principalmente na Solana, a gente tem três coisas principais: o PT, o YT e a Liquidity. E vamos ver como é que cada um deles funciona, começando pelo PT. O PT, ele também é chamado de Principal Token. E quando que a gente vai comprar o PT? Ele é ideal para quem quer garantir um APY fixo ao invés de ganhar pontos. Então, no caso aqui, se a gente entrar na Pendle, por exemplo, eu vou comprar um PT, por exemplo, de STETH, pode ser, que é a versão de Ethereum stakeada da Lido. Então eu vou clicar aqui na Lido e vou vir aqui para comprar o PT. E aqui ele já aparece 2,84% de APY fixo. Isso significa que
eu vou receber esse APY fixo de 2,84% durante os outros 102 dias restantes até o vencimento dessa pool aqui, que vai vencer lá no dia 24 de dezembro. Se eu quero deixar mais tempo, eu posso escolher essa aqui, que vai vencer lá em 2027. Então eu tenho 837 dias. O PT é bom porque, por exemplo, se a gente quer ter Ethereum, a gente não quer farmar nenhum airdrop, mas a gente quer receber um yield fixo por estar stakando esse Ethereum, ou então Solana também, então a gente consegue vir aqui e receber esse yield fixo de 2,84%. E por que muita gente escolhe isso aqui? Porque quando a gente stakeia, quando a gente faz o stake nativo, por exemplo, esse APY, ele é variável, ele não é fixo, mas aqui no caso da Pendle, esse APY aqui, ele é fixo e a gente tem certeza que a gente vai receber esses 2,84% aqui nos nossos Ethereums até o vencimento dessa pool. Então aqui, quando eu quiser comprar, eu vou vir aqui e eu posso escolher qualquer token aqui. Então eu vou botar Ethereum, por exemplo, eu vou colocar um Ethereum, vou depositar um Ethereum e lá no fim, lá em dezembro, eu vou receber esse meu Ethereum mais o yield que eu recebi aqui. Então eu vou receber 1,0096 ETH lá no fim desses meus 102 dias. Se eu mudar esse aqui para dezembro de 2027, por exemplo, e vir aqui e quiser colocar um Ethereum também, eu vou acabar recebendo mais, porque o tempo é maior e aqui o APY ele é maior também. Então o outro era de 2,80 e alguma coisa, esse aqui é de 3%. Então eu vou receber 1,07 ETH lá no fim dos 837 dias. Uma coisa que muita gente tem dúvida é: eu posso vender esse PT? E sim, eu posso vender. Por exemplo, se eu comprei o PT hoje, comprei esse PT aqui de WST-ETH hoje, quando passa 2 meses, por exemplo, eu posso vender ele. E aí eu vou receber o meu ETH de volta. Então sim, eu posso vender ele, eu não preciso ficar segurando ele até acabar essa pool, até chegar no vencimento. E aqui é a mesma coisa na HitX. Por exemplo, se vir aqui em Earn e pegar HyloSol, pode ser HyloSol, que é do projeto da Hylo na Solana. Aqui, por exemplo, eu vou ter um APY fixo na minha Solana de 14,82% durante os próximos 76 dias, que é quando vai acabar o vencimento, quando vai chegar na maturação dessa pool aqui. E aí, para comprar o PT, é só vir aqui, digita uma quantidade de Solanas que a gente quer comprar, por exemplo, 2 Solanas. Aqui vai falar que eu não tenho, porque eu não tenho HyloSol na minha wallet, eu tenho só Solana. Mas aí a gente vai receber esse yield, esse APY fixo de 14,82% durante os próximos 76 dias. Uma coisa que vocês devem perguntar é que aqui tem o gráfico, e a gente pode ver que pelo gráfico esse APY vai mudando. Então aqui a gente tinha 15%, aí subiu para 15,89% e subiu e depois desceu para 14,6%. Mas se o APY é fixo, por que aqui ele está mudando no gráfico, né? Isso significa que a gente pode comprar esse PT quando ele estiver em 15% aqui, em 15,08. Mas quando a gente compra nesse 15,08, o APY vai ser fixo. Mas o preço dele aqui, para quando alguém quer comprar, quando algum usuário quer comprar, ele é variável. Porque isso aqui depende de quantas pessoas estão comprando, tem alguma coisa a ver com YT, e a gente vai ver depois mais sobre o preço das coisas. Mas quando a gente compra, por exemplo, se a gente comprou aqui em 15,89%, o nosso APY é fixo em 15,89%. Ele não vai mudar esse APY. E aqui a gente tem os outros, né? HyloSol Plus, por exemplo, XSol, enfim. E aí tem todos os outros PTs que a gente pode comprar. Na Exponent, a mesma coisa. A gente vai comprar aqui de HyloSol, né, para ter o mesmo exemplo, e aqui é 14,88% até o dia 10 de dezembro. Então, é assim que o PT funciona. A gente recebe o yield fixo até essa pool chegar no vencimento. APY fixo até a data de vencimento, que é o que a gente falou. E aqui tem a coisa do PT, do porquê muita gente não escolhe comprar o PT e escolhe o YT. Porque no PT a gente não ganha pontos do farm em troca do APY. Então aqui nesse caso do HyloSol, por exemplo, se a gente ver inclusive aqui, ele não está mostrando que a gente está ganhando pontos da Hylo para o farm do airdrop da Hylo. Se a gente passar o mouse em cima, dá para ver que a gente só ganha pontos
pro airdrop da HateX, mas pro airdrop da Hilo não. E nesse airdrop da HateX, aí sim, a gente vai somar pontos para ele, vai ter esse multiplicador aqui de 3x, mas só no da HateX. Se a gente quiser farmar o airdrop da Hilo, ou a gente compra YT, ou deposita aqui nas pools de liquidez, que mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso. Mas quando a gente compra PTs, seja aqui na HateX, seja na Pendle, seja na Exponent, a gente não vai ganhar pontos pro airdrop do projeto. Na Exponent, a gente pode estar ganhando pontos pro airdrop da Exponent também, mas aqui eles não tem nada falando sobre os pontos do próprio projeto deles. Diferente da HateX, que eles já têm campanha de pontos, então a gente já consegue acumular os pontos, já consegue ver também o ranking aqui de pontos de todo mundo que está usando a HateX. Mas a gente ganha os pontos da HateX e não ganha os pontos do airdrop que a gente está farmando, nesse caso aqui, do Hilo Sol. Então, por isso que muita gente decide não comprar PT, e compra YT ao invés disso. E aí no vencimento, a gente pega o nosso investimento mais o APY, que foi aquilo que eu mostrei para vocês aqui no caso da Ethereum. A gente deposita um Ethereum e aí no vencimento, depois de 837 dias, a gente recebe 1.07 Ethereum. Porque esse 0.07 é o APY que a gente ganhou durante todo esse tempo. Então, é assim que funciona a PT. Basicamente, a gente deposita algum capital, a gente ganha um APY fixo até a data do vencimento daquela pool, mas não ganha pontos para o airdrop. Então, esse aqui não é ideal, não é bom se tu quiser farmar o airdrop do projeto. Diferente do YT. Agora sim, esse aqui é bom para quem quiser farmar o airdrop, porque ele é ideal para se alavancar no farm de airdrops. Um token pode comprar X tokens. Então, se a gente vir aqui na Pendle, e a gente vai comprar USD. E aqui, ao invés de escolher PT agora, eu vou escolher YT. E aqui no YT, ele já vai abrir essa página. Pode ter muita informação aqui, mas a gente já vai entender tudo sobre como é que funciona. Então aqui no caso do USD, eu quero comprar. E aqui de novo, eu posso trocar para o USDC. Eu não preciso ter exatamente o USD. Vou trocar para o USDC só para ficar mais fácil de entender. Nesse caso, então, eu vou farmar. Vou depositar $100 de USDC. E eu vou acabar farmando Ethena como se eu tivesse $20.013. Isso aqui dá uma vantagem muito grande para quem tem pouco capital, por exemplo, porque se eu tivesse só $100 para farmar algum projeto, por exemplo a Ethena, eu não iria ganhar praticamente nada de airdrop, não ia valer a pena, porque Ethena é um projeto grande, tem muita baleia, já está na Season 4, vai ter Season 5 depois, e aí não valeria a pena eu farmar Ethena só com $100. Então eu venho aqui, compro YT e aí eu estaria farmando Ethena como se eu tivesse $20.000, que aí eu já consigo arrecadar mais pontos, já consigo somar muito mais pontos do que eu somaria se eu tivesse depositado só $100. Só que aí tem uma coisa, né, no YT, porque o capital depositado é queimado em troca da alavancagem nos pontos. Então aqui se eu comprei $100 de YT, e levar esse YT até o vencimento, então quer dizer que eu vou queimar esses meus $100 em troca dos pontos que eu vou ter farmado em cima desses $20.000 do YT. E quando que é o vencimento? Aparece aqui em cima também, daqui a 11 dias no caso dessa Volt aqui, dessa pool aqui. Então, vocês têm que entender isso, porque muita gente não entende, e aí lá na frente, quando acaba o vencimento da pool, vê que perdeu a liquidez, e aí fica desesperado, não sabe o que aconteceu, às vezes até pensa que tomou algum hack ou alguma coisa. Mas nesse caso do YT, a gente vai queimar o nosso capital em troca de pontos do airdrop, na esperança com que o airdrop lá na frente, ele pague mais do que a gente investiu para comprar YT e queimar essa nossa liquidez. Então aqui nesse caso, todos os pontos que eu farmar durante esses 11 dias, eu vou farmar em cima dos 20 mil e não dos 100. Por isso que se chama alavancagem no farm dos airdrops, porque a gente vai estar farmando como se tivesse 20 mil ao invés de $100. E aqui outra coisa importante, né? Assim como no PT, a gente conseguia vender ele antes de chegar no vencimento, o YT a gente também consegue vender antes de chegar no vencimento. Para vender, ao invés de vir aqui em comprar, a gente vem em Sell YT. E aí aqui no caso, eu iria ter aqueles 20 mil que eu tinha pego, e aí eu vou trocar ele por USDE. Outra coisa importante é,
Esse nosso capital aqui que a gente depositou, esses 100 dólares, ele vai queimando com o tempo. Ele não queima tudo de uma vez. Então, depois de vocês comprarem o YT hoje, depois de algumas semanas, vocês vêm aqui e vão vender, vocês não vão ter mais esses 20 mil. Aí vocês podem ter 18 mil, 17, 16, enfim, depende do tempo que vocês deixaram esse YT rodando e a liquidez de vocês queimando. Então pode ser que quando vocês venham aqui, já não seja o máximo de YT que vocês vão conseguir vender. E na HeightX funciona do mesmo jeito. Então aqui, vindo para a HeightX, eu vou mudar para a página de Leverage, aqui em cima, e eu quero farmar Hilo. Vou pegar o High USD. Então aqui, ao invés de ser em cima, essa aqui é uma diferença meio chatinha, mas tem que tomar cuidado só. Ao invés de ser em cima, eu vou colocar o quanto que eu quero gastar aqui embaixo. Então eu quero gastar 100 dólares. Eu quero comprar 100 dólares em YT do High USD. E aqui também, ele já aparece o vencimento aqui em cima. Então, em 45 dias que vai ser o vencimento dessa pool. E aqui com 100 dólares, eu estaria farmando como se eu tivesse depositado 4.454 dólares. Então, a gente tem essa alavancagem quando a gente compra YT nos pontos. E o bom da HeightX é que eles mostram aqui em cima, né? A gente farma 3x de pontos da HeightX e aqui nesse caso a gente vai farmar 16x de pontos na Hilo. Então a gente vai ganhar um multiplicador de 16x aqui na Hilo. No caso aqui da Pendle, a gente consegue vir aqui no mercado de pontos, pesquisar aqui, por exemplo, por USD e aqui vai aparecer, né, 60x de multiplicador aqui no caso do USD, que também acaba em 11 dias. Aqui a gente tem alguns projetos que ao invés de farmar só um, ao invés de farmar pontos em uma campanha, a gente farma em duas. Por exemplo, nesse caso da Terminal aqui, a gente ganha um multiplicador de 60x na Terminal e 50x na campanha da Ethena, que são esses SATs. Aqui também tem o Terminal, tem PUSD, que a gente farma Strata, Ethena e Ethereal, mas tem um lá da Hyperliquid, que é o Hyperbit. Esse Hyperbit aqui, a gente farma pontos para vários airdrops quando a gente compra ele. Então aqui tem 1x na Hyperbit, Hyperland, Hyperfi, Hyperswap, Kinetic, Upshift, Silhouette e Time Swap. Então tem vários airdrops que a gente farma quando a gente deposita liquidez nessa pool aqui, por exemplo. E aí na Exponent é a mesma coisa. A gente vai vir nessa página de farm, vai comprar o High USD. Deixa eu pegar o High USD, que daí fica o mesmo da HeightX. E aqui é a mesma coisa. Eu vou comprar 100 dólares em YT. Então eu vou estar queimando 100 dólares de YT e eu vou receber 2.740 YT. Então com 100 dólares eu vou farmar como se eu tivesse 2.740. E aqui o vencimento tá para 15 de dezembro. Na HeightX é em 45 dias. E lembra que eu falei para vocês que a gente consegue vender o YT, tanto o PT quanto o YT, antes que ele chegue ao vencimento. Antes desses 45 dias aqui, por exemplo. E aí, tem algumas formas da gente lucrar com o YT, além do airdrop que a gente vai receber lá na frente por ter farmado os pontos do airdrop. E como é que são essas duas formas que a gente consegue lucrar com o YT? A primeira é valorização do YT, ou seja, o Implied APY, ou então o yield gerado pelo YT, que é maior que o capital usado na compra, ou seja, o Underlying APY. E aí, eu falei uns nomes aqui que vocês não entenderam nada, né? Só que eu vou falar sobre eles com calma também, para a gente entender com calma o que cada um significa. O Implied APY, ou no caso da HeightX, Implied Yield, é como se ele fosse o preço do YT. Então, se a gente vir aqui nos pontos da Pendle, pegar de novo o USD, pegar esse aqui que acaba em 11 dias, a gente vai ver aqui embaixo que está mostrando Implied APY de 17,39%. Então esse aqui ele é o preço do YT aqui do USD da Pendle. Então se a gente ver aqui também, essa linha verde aqui mais clara, ele é o Implied APY, ele é o preço desse nosso YT aqui que a gente está comprando. Então se a gente ver aqui, ele já chegou a valer 16,49%, depois ele subiu aqui para 19,36%, depois ele voltou a descer. Enfim, ele é variável porque é
o preço que o mercado define para ele. Ao invés da gente pegar o USD, vamos pegar o SUSD, porque fica mais fácil, porque a variação de preço dele é até maior. Então aqui nesse caso, o Implied APY dele é de 13,38%, que é o mesmo que aparece aqui em cima. Então a gente consegue ver que ele já chegou a valer 12,85%, depois chegou a valer 14,3% e chegou a valer até mais esse aqui do SUSD. Então, essa aqui é a primeira forma que a gente consegue lucrar com YTs. Comprando barato, comprando aqui em 12,7%, por exemplo, e vendendo em cima em 14,32%. Então, se a gente fizer isso, a gente já vai ter lucrado com YT. E aqui a gente consegue ver, né? Quando que o YT ele aumenta de preço? Quando os usuários compram YTs e vendem PTs. E quando diminui de preço, é o contrário. Quando os usuários vendem YT e compram PTs. Então é assim que funciona o preço do YT. A mesma coisa aqui na HitX. Quando a gente vai comprar o YT aqui de raio do sol, por exemplo, a gente consegue ver, igual eu tinha falado para vocês, no caso da HitX, ele chama Implied Yield, ao invés de Implied APY, mas é a mesma coisa. No caso da HitX, ele está em 15,67% agora, esse aqui do raio do sol. E se a gente clicar aqui no gráfico de preço, a gente consegue ver essa variação também. Por exemplo, em uma hora aqui, ele já chegou a valer 15,94%, o preço desse YT aqui de raio do sol, mas já chegou a valer aqui em cima também 16,81%, e depois caiu. Então, se por exemplo, a gente tivesse comprado aqui embaixo em 15% e vendido aqui em cima, a gente já teria feito esse lucro no YT e aí já conseguiria ter vendido ele. Na Exponent é a mesma coisa. Vem aqui em Farm, aqui na Exponent eles também chamam de APY. Então, a gente vai ter o Implied APY aqui no YT de 14,36%. E se a gente descer aqui, a gente tem também o gráfico aqui, que já chegou a valer 21%, o preço do YT, por exemplo, e agora está valendo aqui 14,2%. E aqui também é o mesmo gráfico, só que no caso em High USD, ao invés de ser em porcentagem. Então, são essas coisas aqui que a gente tem, e é isso aqui que significa Implied APY, só no caso da HitX ele muda para Implied Yield. Ele só muda o nome, mas na prática ele é a mesma coisa. Ou seja, é o preço do YT, é o preço que a gente está pagando. Quanto menor o preço do YT que a gente compra, quanto menor o Implied APY que a gente está comprando do YT, melhor, porque a chance dele subir é mais alta, a não ser que ele já esteja chegando no vencimento, aí ao invés da galera comprar esse YT aqui que está chegando no vencimento, eles compram o outro YT, por exemplo, nesse caso aqui, o de novembro, porque daí ele vai durar por mais tempo. Então, a galera escolhe comprar esse aqui, ao invés de comprar esse aqui que já está chegando perto do vencimento. E aí, outra coisa que a gente tem, nesse caso aqui do SUSD, ele se chama Underlying APY. O que isso significa, né? Se a gente voltar aqui para o nosso quadro, ele é o yield que a gente recebe por holdar esse ativo, ou seja, o staking. Nesse caso do SUSD, ele é de 6,14%. Então, 6,14% ele é o yield que a gente vai receber em cima do nosso capital depositado, nesse caso do SUSD. E aqui tem que prestar bastante atenção. Eu até vou abrir uma nova página da Pendle aqui, porque eu vou pegar o exemplo do USD que a gente estava vendo antes. Se eu pegar o USD em YT, lembrando que o Implied APY dele 17,4% é o preço do nosso YT, mas aqui o Underlying APY dele é 0%. E por que isso acontece? Porque o USD ele não gera yield. O SUSD ele gera yield porque o SUSD é a stablecoin deles stakeada. Então por isso que ele vai gerar esse yield aqui de 6,14%. E aqui, para a gente ver no gráfico, nesse gráfico aqui, normalmente a gente pega esses 7 dias de o APY aqui dos últimos 7 dias, que é essa linha azul mais escura. Então, ele já chegou a valer 9,3%. Ele já chegou a dar retorno de 9,3%, sendo que hoje o retorno dele é de 6,14%. E aí, isso aqui é o que a gente vai receber de volta em cima do capital que a gente colocou aqui. Por exemplo, se eu colocar $100 até o vencimento aqui, até 11 dias, a gente vai receber 6,14% em cima dos nossos $100.
que é o que a gente vai receber de yield por causa do staking. Na HitX é a mesma coisa. No caso aqui do Hylo-Sol, a gente tem o underlying APY aqui, que é de 16,66%. E como a gente conseguiu ver aqui pelo gráfico da Pendle, esse APY aqui, ele não é fixo, ele vai mudando, diferente do PT, onde o APY do PT, ele é fixo. O underlying APY aqui do YT, ele não é fixo, ele é variável. Então a gente tem que levar isso em conta também. Na Hylo, eles também levam o nome de underlying YT, APY, aqui eles não mudaram, então é de 16,66%. Então aqui eu receberia 16,6% em cima do $100 que eu coloquei, do 100 Hylo-Sol aqui no caso, né, que eu coloquei para comprar os YT. E aqui no Exponent a mesma coisa, ele tem o underlying aqui. No HiUSD a gente não recebe, não tem yield, porque é a mesma coisa da Ethena. O HiUSD é só a nossa stablecoin pura. Se no caso eu pegar aqui, por exemplo, o SHiUSD, aí sim eu vou ter yield de 14,9% em cima da nossa stablecoin. E aí passando o mouse aqui em cima já aparece, né? Além do APY de 14,9%, a gente também ganha 2x de pontos na Hylo. Então tem que tomar cuidado com isso. Se aqui está aparecendo zerado, é porque esse ativo que está aqui em cima, ele não gera yield. Nesse caso, que é stablecoin in stake, aí sim ela vai gerar yield e é o que a gente vai receber de volta. E aqui eu tinha colocado, né, que a gente consegue vender o nosso YT e a gente consegue ganhar mais com o yield gerado pelo YT. Porque, por muitos casos, tanto na Season 3 da Ethena quanto na Season 4 da Ethena, por exemplo, o yield que a gente recebeu por farmar com YT, ele estava pagando muito mais do que o capital que a gente depositou. Então, nesse caso aqui, dando um exemplo meio do que aconteceu por muito tempo durante a Season 3 e por muito tempo durante a Season 4 também, é que se eu comprei $100 para farmar com YT aqui em SUSD, aqui da Ethena, na Pendle, eu recebi lá no fim da campanha, por exemplo, recebi $120. Então isso significa que eu queimei $100, mas eu recebi $120 de yield. Então eu recebi $20 por ter farmado com Ethena, com YT, e ainda vou ter os pontos que eu ganhei por ter farmado com YT alavancado. Então a gente tem que cuidar disso também, porque muitas vezes o yield que a gente recebe, ele dá essa oportunidade da gente farmar o projeto de graça, ter um lucro só por ter farmado com YT, e a gente ainda vai ter todos os nossos pontos que a gente farmou aqui por ter farmado, alavancado os pontos do projeto. E aí, onde é que a gente vai ver esse yield? No caso aqui da Pendle, a gente vai entrar em Dashboard, e aí vai ter que conectar o wallet. Deixa eu ver se eu consigo conectar com a Phantom aqui. Mas não vai aparecer porque eu não tenho nada, né? Mas no caso aqui da Pendle, vai aparecer aqui, ó, minhas recompensas e yield possíveis de claimar. E aí aqui no caso, levando o exemplo aí que eu falei, eu iria ter $120 aqui, e aí eu ia poder dar claim. No caso aqui da HitX é a mesma coisa, eu venho em Dashboard, e aí nessa página de yield e recompensas, e vai estar aparecendo aqui todo o yield que eu teria recebido. Levando o mesmo exemplo do SUSD, eu iria ter os $120, onde eu ia poder vir aqui e fazer o claim desses meus $120 de yield. Da Exponent é a mesma coisa, vem aqui em portfólio, recompensas e yield, e vai estar aparecendo aqui todo o nosso yield que a gente ter farmado. Então, essa é uma outra coisa que a gente pode fazer, né? A gente pega, por exemplo, esse farm com YT aqui. No caso do SHiUSD, a gente vai receber esse yield aqui, e esse yield, esse APY aqui, a gente recebe ele todos os dias. Então a gente pode fazer o claim todos os dias no caso da Solana. Na Pendle já é mais chato, porque é na EVM, na mainnet, e aí o gas vai estar um pouquinho mais alto. Tem que tomar cuidado com quanto que está o gas no dia. Mas nesse caso aqui na Solana, ou na HitX, ou na Exponent, a gente consegue vir aqui todos os dias, pegar o nosso yield gerado no dia, e aí usar esse yield que a gente recebeu para recomprar mais YT, ou então usar ele para alguma outra coisa, enfim, farmar algum outro projeto, aí vai de cada um, né? Mas é isso que significa o underlying APY. Ele mostra a porcentagem que a gente pode recuperar do nosso investimento, e ele não conta o que vamos receber de pontos ou no airdrop. Igual eu tinha falado para vocês, no caso aqui do SUSD, a gente vai
receber hoje 6,14% de yield, mais todos os pontos que a gente farmou durante todo esse tempo aí até o vencimento da pool. Então, a gente tem isso, é algumas chances, não é sempre que a gente consegue ter um lucro com o yield que a gente recebe, mas algumas vezes a gente consegue e por consequência a gente farma o airdrop de graça e já tem algum lucro antes de receber o airdrop, sendo que quando acabar a campanha a gente ainda vai ter todos os pontos para receber também. E agora é assim que funciona os YTs, né? E agora a gente vai para a parte de liquidity, que é a parte mais simples de explicar, porque é ideal para quem quer farmar pontos, mas sem queimar o capital inteiro. O capital depositado, ele é trocado, a maior parte do capital depositado, ele é trocado por PT, mas tem uma parte que é trocado por YT também. E aí, onde a gente ganha yield e pontos. Então, no caso aqui da Pendle, vamos vir aqui nas pools, e aqui eu vou escolher essa pool aqui de K-Hype, de K-Hype, que é o projeto lá da Kinetic, lá na Hyperliquid. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar em K-Hype, e aí, aqui que ele vai aparecer. Que a gente vai trocar um pouquinho por PT e depois um pouquinho por YT. Isso aqui ele faz automático. Então, se aqui, por exemplo, eu vou depositar, não é 100 doll, né? Mas aqui eu posso trocar para doll também, o SDT, por exemplo. Eu vou depositar 100 doll. E aí ele vai mostrar o quanto que eu vou ganhar em cada um. Mas aí para mostrar, eu preciso ligar essa função aqui do modo YT. E aí sim, ele vai mostrar detalhado o quanto que eu vou ganhar de cada um. Então no LP, isso aqui é o quanto de PT que eu vou receber. Em 100 doll depositado, eu vou pegar 99,46 doll em PT. E esse aqui é o que vai gerar o yield para mim. E depois eu vou usar 57 centavos para comprar em YT. E aí esse YT, eu vou farmar ele alavancado. E aí eu vou ganhar os pontos para o airdrop. Então por isso que eu recebo yield e recebo também os pontos quando eu estou em liquidez, quando eu estou provendo liquidez. Na HedgeX é a mesma coisa. Eu vou vir nessa página de Liquidity e vou pegar Hilo Sol, né? Já que estamos falando da Hilo, aqui é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, eu vou depositar 10 Sol, no caso 10 Sol, né? Aqui não vai deixar porque eu não tenho essa liquidez, mas é a mesma coisa. Ele mostra até, se a gente clicar aqui, o quanto que a gente vai pegar em YT e o quanto que a gente vai pegar em PT, que é a porcentagem que eu falei, porque a gente recebe yield e a gente recebe pontos também quando a gente está depositando liquidez. Ele também tem maturação, e uma coisa importante aqui é que quando a gente quiser vender antes, porque a gente também consegue vender antes de chegar no vencimento, no caso dos 76 dias, a gente pode perder um pouquinho do nosso capital. E por que a gente pode perder um pouco do nosso capital? Porque tem um negócio chamado Impermanent Loss. Quando a gente provê liquidez nas pools, tem esse Impermanent Loss. Eu não vou ficar explicando aqui com calma o que significa isso, mas basicamente quando acontece um Impermanent Loss, significa que era melhor a gente só ter holdado o token, sem ter feito nada com o token, só deixado ele parado na nossa wallet, do que ter depositado na pool. Isso significa que depositando na pool, a gente perdeu capital do que se a gente tivesse só deixado ele parado na wallet. Então isso significa Impermanent Loss. E se a gente vender a nossa posição aqui em liquidez antes do vencimento, pode ser que a gente tenha esse Impermanent Loss e aí a gente vai receber menos capital do que a gente depositou. Mas isso só acontece se a gente decidir vender antes do vencimento. Se a gente levar essa nossa pool, se a gente deixar nosso capital nessa pool de liquidez até o vencimento, isso nunca vai acontecer. E a gente vai receber mais do que do capital inicial que a gente depositou, porque a gente vai acabar recebendo o APY do PT que ele trocou quando a gente depositou o nosso capital. Então é importante entender isso também. Se vocês decidirem vender a posição de liquidez de vocês antes do vencimento, pode ser que vocês tenham Impermanent Loss e recebam menos do capital que vocês depositaram. Se levar até o vencimento, não tem Impermanent Loss e aí vocês vão receber tudo de volta. Aqui na Exponent é a mesma coisa. Vou pegar essa aqui de SHIUSD, vou escolher a quantidade que eu quero depositar aqui na pool de liquidez. E aí já mostra o APY também, 19,7%. Aqui não está deixando porque está full, né? Deixa eu pegar uma outra pool então. Pode ser essa aqui de Frag Sol mesmo. E aí aqui eu quero depositar 10 Solanas.
Ele não vai mostrar nada, né? Porque eu não tenho essas 10 frag sol aqui. Mas é a mesma coisa. A gente vem aqui, deposita, recebe um pouco em PT, um pouco em YT. E aí a gente já vai estar provendo liquidez nessa pool aqui de frag sol, nesse caso aqui. E aí a gente vai ganhar tanto o yield, quanto vai somar pontos para o farm do airdrop. Porque também a gente vai ter PT e YT. E aí entra mais uma pergunta muito importante, né? Quando que vale a pena? Como é que eu sei se vale a pena comprar um YT para farmar algum airdrop? Ou então se não vai valer a pena, se eu vou perder dinheiro? E é justamente isso uma das vantagens de ser membro aqui do canal. Lá no Discord fechado dos membros, a gente tem planilhas de pontos para saber se vale a pena comprar YT com todos os cálculos, tudo certinho. Por exemplo, sobre o airdrop da Ethena, a gente tem os cálculos da Backpack e de vários outros projetos que a gente farmou durante todo esse tempo. Se tu quiser se tornar membro, ter acesso a essas planilhas com todos os cálculos, guias de airdrop, tradings que eu faço, algumas análises de mercado, pensamentos também e várias outras coisas, clica no primeiro link aqui da descrição, se torna membro, entra no Discord para ter acesso a todos esses canais exclusivos de membros e acesso a vídeos e lives exclusivas aqui no YouTube também. E outra coisa importante, o link para esse mapa, ele vai estar aqui na descrição e assim vocês conseguem pegar esse mapa aqui para colocar no computador de vocês e usar sempre que vocês precisarem. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque se precisar eu faço algum outro vídeo explicando mais sobre Pendle, HTX e Exponent, sobre algumas dúvidas que vocês tiveram nesse vídeo. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal também, porque essa aqui foi uma aula completa sobre esses projetos, como é que eles funcionam e como que a gente pode ter lucro com cada um deles.